Então, pessoal, dando continuidade, né, à nossa aula, que é a aula de cirurgia pré-protética e com finalidade ortodôntica, né? Essa é a parte 2. Eu já fiz toda uma introdução e falei um pouco sobre as cirurgias para remoção de dente, com manutenção de alvéolo, enxerto alveolar, instalação de implante no mesmo momento, né? Não aprofundei porque vocês terão disciplina para isso, tá? Mas só para introduzir o assunto e falar o primeiro tipo de cirurgia pré-protética. Agora eu vou. Meu vídeo está aberto, eu vou deixar aberto. Se eu tiver oscilação de sinal, eu fecho o vídeo, eu deixo só o áudio, tá bom? E agora a gente vou dar continuidade a um outro tipo de cirurgia pré-protética e finalidade ortodôntica, que é a frenectomia labial superior. A frenectomia, ela, em alguns casos, ela é indicada por necessidade protética e às vezes por necessidade ortodôntica. Então, ela meio que até tem essas duas indicações aí, tá bom? Muito solicitada pela ortodontia, algumas às vezes solicitadas pela prótese, né? E principalmente na prótese, quando vai usar a prótese total superior, né? E que você tem o freio impedindo ou dificultando a adaptação do rebordo da prótese, né? Lá na flange da prótese, certo? Quando vocês pegarem prótese, vão ver que o freio é examinado na hora de você fazer uma avaliação inicial desse tipo de cirurgia. Bom, deixa eu só confirmar aqui que eu estou gravando para não ter problema como teve das outras vezes. Tá gravando sim, perfeito, ótimo. Vou voltar lá, só para confirmar, tá? Que eu estou meio traumatizado. Então, muitas vezes é solicitada a remoção desse freio, né? O freio labial, por conta da impossibilidade de fechar diastemas, né? Espaços entre os dois incisivos centrais, e que você tem o freio impedindo, né, o fechamento desse diastema, porque às vezes a inserção do freio, desculpa, a origem do freio, ele é lá na base óssea, né, na parte óssea entre os incisivos. E aí remover o freio labial superior é muitas vezes necessário, tá? E algumas vezes a gente precisa até fazer um aprofundamento do fundo de vestíbulo. A gente sobe esse fundo de vestíbulo, tá bom? Além de remover o freio, algumas vezes também a gente remove a fibra interincisivos. Eu vou mostrar isso para vocês, vai ficar bem claro isso que eu estou falando para vocês, tá? Minha câmera está fechada, eu vou ativar melhor, perdão. E aí vamos ver aqui, ó. Quando vocês forem analisar o freio do paciente, é imprescindível que vocês façam essa manipulação dos lábios, tá? Com 2 dedos, vocês puxam o lábio do paciente para vocês verem, né? Aonde que está a inserção desse freio. Veja nitidamente aqui, ó, a gente percebe que a gente tem 2 incisivos afastados, no meio, na região central, esse freio aí. É exatamente isso que a gente precisa, essa inserção que a gente precisa contornar e incisar e remover, tá? Percebam que o freio, ele vem lá de cima da região labial, ele se insere aqui nessa região óssea e ele vem até mais ou menos a região de papila incisiva. Muitas vezes, quando vocês fazem, que vocês tracionam um pouco esse tecido, faz uma isquemia nessa região palatina, tá? Essa isquemia aqui é importante vocês avaliarem, porque se tiver isquemia, ele tem uma inserção até na região do palato, e aí a gente precisa fazer remoção de toda essa região, tirar toda essa sensação óssea para a gente não ter recidivas, tá bom? Então, pontos de anestesia, a gente faz anestesia, pode fazer infraorbitária, se você quiser, bilateral, mas você pode fazer em fundo de vestíbulo de um lado, fundo de vestíbulo do outro lado, tá certo? Fazendo fundo de vestíbulo, você vai pegar aí mais ou menos o nervo alveolar anterior, né, fibras dele, e anestesiando ele, você vai ter
a anestesia do freio labial e você vai poder fazer seu procedimento cirúrgico, tá? Lembrando que também precisamos fazer a anestesia na região do palato, certo? É importante vocês determinarem, né, aonde é o fundo de vestíbulo, porque é exatamente no fundo de vestíbulo que a gente vai fazer, vai ser o limite da nossa incisão, tá bom? E aí o próximo passo é, aqui está bem nítido para vocês em outra perspectiva, ó, todo o freio, todo o delineamento do freio, tá? E a gente consegue, ó, ver que a gente vai remover toda essa inserção aqui do freio labial do paciente. E aí, ó, com uma pinça hemostática, uma pinça mosquito, a gente vai prender o freio na sua parte mais superior, tá? E a gente vai com a ponta dele até o fundo de vestíbulo. Cuidado para vocês não pegarem muito tecido. Muito tecido eu falo de lateral, tá? A gente entra bem lá no profundamente, mas com a pinça um pouco fechada. Se pegar muito aberta, você vai pegar muito tecido. E aí você estabelece onde vai ser o novo fundo de vestíbulo, quanto de freio você vai remover. E agora, esse passo é bem importante. Essa visualização aqui vocês têm que ter. Vocês vão pegar uma lâmina de bisturi e vocês vão fazer a incisão raspando, como se fosse raspando o metal dessa pinça, tá? Você vai pegar aqui, pinçou desse jeito aqui, você vem, ó, e passa a lâmina até aonde você estabeleceu que vai ser o novo fundo de vestíbulo do paciente, certo? E aí, depois que você passa a lâmina, que você for fazendo a lâmina, vai já abrindo a ferida cirúrgica. É normal sangrar, não se preocupem, tá? É normal sangrar, não se preocupem. E aí, o que é necessário? É necessário que você faça para diminuir esse sangramento. Tá vendo que o auxiliar está segurando com os dois dedos? Pode ser você, pode ser o auxiliar, tá? Se você tiver fazendo isso, você faz com uma mão só e a outra mão você trabalha. Eu sugiro que o auxiliar faça isso. Você segura a pinça e você passa a lâmina, certo? E aí quem estiver fazendo essa pressão digital, faz um pouco de compressão para diminuir um pouco o sangramento. Ok? E aí você vai até com a lâmina até lá, onde você estabeleceu como fundo de vestíbulo, tá bom? Depois disso, você vai ter essa ferida cirúrgica. Veja como sangra, né? E aí a gente vem com a lâmina lá atrás, né? Nesse ponto aqui, ó. Você pega a sua lâmina e você vem daqui e você vai contornar para um lado, depois você vai contornar para o outro, tá? Para a gente encontrar as incisões. Então aqui você pega a lâmina aqui, ó. Perdão, você vem com a lâmina aqui, contorna, contorna. Cuidado para você não destruir esse colar gengival que tem aqui ao redor dos incisivos. É importante você manter isso aí, porque isso aqui vai ser indutor de cicatrização. A cicatrização vai ocorrer nessa região aí por segunda intenção, porque você vai deixar osso exposto, tá certo? E aí você vai você tem que deixar esse colar gengival aí para poder as fibras elas migrarem daí e fecharem a ferida cirúrgica, tá certo? Não pode destruir isso daí. Então, cuidado com a lâmina, cuidado na hora de você fazer essa incisão para você manter, tá? Depois disso, alguns autores, né, alguns cirurgiões, eles gostam de fazer essa fricção com gase hidratada. Eu parei de fazer isso, tá? Porque às vezes essa gase é muito agressiva e acaba... O que eu preservei, né, com a incisão, com a gase eu vou lá e destruo tudo. Então hoje eu não faço mais essa fricção com gase aí, tá? Para que serve isso? É para você remover, desinserir todos os restinhos de fibras que estão ligadas ao periósteo, que estão ligadas ao osso dessa região. Eu prefiro fazer com minha curetinha. Pego uma curetinha de molde, vou lá, ó, cureto, solto tudo e deixo limpinho, tá? É importante a gente fazer uma divulsão, né, para as laterais, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente divulsiona para um lado, entra fechado, abre lá dentro, entra fechado, abre lá dentro, tá? Tanto para um lado como para o outro, para quê? Para a gente ganhar um pouco mais de elasticidade desse tecido,
a gente soltar um pouquinho esse tecido, para a gente conseguir aproximar e suturar esses tecidos. Se a gente não fizer isso, a gente às vezes tem dificuldade ou tensiona muito o tecido para poder fechar isso daí, tá bom? E aí a gente vai soltando tanto para um lado como para o outro, tá? É importante você fazer um descolamento, uma curetagem desse osso aí. Toda essa região central aí tem que estar ossinho exposto, tá? Do freio, para a gente não ter restos remanescentes de fibras e a gente aumentar as chances de recidivar esse freio, tá bom? Agora, pronto. É isso aqui que eu quero de vocês, tá vendo? Veja que aqui, ó, osso todo exposto, tá vendo? Né? E toda a região do freio limpinha, tá vendo? Para a gente não ter problemas de recidiva. Tá vendo esses gruminhos aqui que tem, ó? Tem uma aqui, tem outra aqui, tá? Quem sabe o que é isso? Alguém tem noção do que seja isso? Isso daqui são glândulas salivares menores, tá? E essas glândulas salivares menores eu recomendo que vocês remova-as porque durante a sutura, você pode aprisionar um desses ductos e isso pode favorecer o aparecimento de lesão, de retenção, de mucocele, certo? Então, é importante que vocês removam elas, tá? Eu removo todas as pequenininhas que estão aí próximas, não deixo nenhuma. E aí, a gente vai agora para uma parte importante, né? Que é aproximar, fechar e restabelecer o fundo de vestíbula. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que tem um fundo de vestíbula aqui, ó. Então, nosso primeiro ponto vai ser daqui para cá. Eu vou aproximar esses dois e fechar essa região, certo? E aí, o primeiro ponto vai ser aqui, como eu mostrei para vocês. Depois, a gente pode subir os pontos para a região do lábio e depois a gente pode fechar essa região de mucosa alveolar, ok? E aqui vocês estão vendo todos os pontos feitos. Veja que a região de gengiva, né, é uma região que fica um pouco aberta, tá? E ela vai ter uma cicatrização por segunda intenção. Por isso que eu falei tanto que é importante a gente manter, né, esse colar gengival ao redor dos incisivos, tá? Fio de sutura. Aqui foi feito com fio de nylon, mas eu prefiro fio de seda. O nylon, ele acaba incomodando um pouquinho, porque, vejam, são vários pontos simples, né? Pode ser feito contínuo? Pode também, tá? Mas são vários, aqui foi feito vários pontos simples, e esses pontos, nós, né, essas pontinhas, incomoda. O nylon, ele não tem ele não dobra fácil, ele fica sempre rígido, assim, meio que espetando, traumatizando o lábio. E às vezes o paciente retorna pra gente com várias aftas, né, várias úlceras aí nessa região, por conta desses traumas devido às pontas dos nós. Bom, então eu prefiro fazer. Tem pessoas que utilizam cimento cirúrgico para poder fechar, né, isolar essa região aqui da anterior de incisivos, a região que tem osso exposto. Eu tenho pouquíssima experiência, né, com cimento cirúrgico, não uso muito. Às vezes que usei não gostei, mas conheço pessoas que gostam. O cimento cirúrgico é um material que a gente coloca aqui para poder meio que vedar e fechar essa região de osso exposto, tá bom? E aqui a gente vê, né, o antes e o depois da frenectomia labial superior. Todas as vezes eu preciso remover essa região aqui que a gente vem até o palato da papila incisiva? Não. Não são todas as vezes. Vocês vão só remover essa região quando vocês fizerem a tensão do lábio e vocês perceberem que o freio ele faz uma isquemia na região de papila incisiva, tá? Aí sim vocês removem. Quando você fizer isso aqui, ó, que está mostrado nessa figura, e você identifica que tem uma isquemia nessa região aqui de papila, sim, a inserção dele é até embaixo, então remova, tá? A origem, desculpa, gente, é a origem. A inserção é pele, a origem é osso. Então, a origem é aqui, e aí vale a pena, sim, a gente remover essa origem. Bom, a frenectomia lingual é uma cirurgia realizada para tratamento da anquiloglossia, né? Todos sabem o que é anquiloglossia. É uma alteração anatômica onde o freio lingual é curto, inserido muito próximo ao ponto da língua ou próximo da crista do rebordo, né?
entre os incisivos inferiores. Ela pode dificultar a movimentação da língua e pode causar diastemas entre incisivos inferiores, tá bom? Aqui uma fotografia para ilustrar para vocês, tá? Uma anglossia clássica severa, né? Não é uma foto minha, é uma foto de internet, mas aqui para vocês verem quanto ela pode ser severa, tá? Hoje a gente já faz angioglossias o mais precoce possível, pode ser feito em qualquer idade, mas o principal objetivo é permitir a, a movimentação adequada da língua. Então, se o recém-nascido ele tem anquiloglossia, o neonatologista, né, o pediatra, ele identifica essa anquiloglossia e ele solicita, né, a frenectomia ou a frenulotomia lingual precoce, excelente, melhor ainda. Só fazer uma parêntese aqui, duas nomenclaturas que eu falei, frenectomia e frenulotomia. A frenulotomia, você só faz a incisão e solta a língua, pronto. A frenectomia, toda vez que tiver ectomia nos sufixos, é remoção. Tomia puro, osteotomia, corte ósseo. Ostectomia, remoção óssea. Frenectomia, remoção de freio. Frenulotomia, corte do freio. Tá bom? Importante vocês terem isso bem claro na cabeça, porque isso serve para todas as nomenclaturas cirúrgicas, tá bom? Então, a gente aqui vai... Eu mostrei para vocês, né, um caso de anquiloglossia severa, que a gente tem um freio prendendo até o ápice da língua. A capacidade de movimentação dessa língua é bem baixa, porque ela não se movimenta, porque o freio prende completamente a língua, né? Aqui é para exemplificar um quadro, né? Essa paciente, ela não tinha uma língua, ela não tinha um freio muito grande, né? Um freio muito inserido, que fizesse uma anquiloglossia clássica. Mas a inserção dessa língua era muito... A inserção, a base dela, né? Ela tinha uma base muito inserida e o freio acabava prejudicando um pouco. E aí uma decisão conjunta, a ortodontista, a fonoaudiólogo e a nossa equipe decidiu fazer a remoção desse freio, o corte desse freio, que foi bem pequeno, mas também a posteriorização dessa inserção da língua. A gente levou essa língua mais para trás um pouquinho. A gente soltou essa região anterior da língua, tá? Estou usando várias nomenclaturas para ficar o mais claro para vocês possível, tá bom? Desculpa. Então, uma coisa que eu fiz aqui que eu não falei é prender assim, ó, o ápice da língua. A gente faz isso muito com criança e com adultos também. Mas com criança é indispensável a gente fazer isso, tá? Porque não dá para você trabalhar com língua contando com a colaboração do paciente. Ele não vai colaborar com você. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de contenção ou de mobilização. A gente faz uma anestesia no ápice da língua, né? E aí no ápice da língua a gente vai lá e passa um fio de nylon, um fio forte, né? Um fio 3, um fio 4, o 5 eu não recomendo muito, e aí a gente corta a agulha e dá um nozinho e segura com uma pinça. Com essa pinça a gente vai conseguir mexer para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, tranquilamente, né? Isso é bom porque acaba meio que facilitando a nossa movimentação da língua. Se a gente conseguir fazer isso, facilita um pouco, porque a gente consegue mobilizar para um lado e para o outro da melhor forma possível, tá bom? É importante você fazer anestesia lingual, do lingual bilateral, dos dois lados, tá? Porque aí a gente consegue uma boa condição de trabalho, né? Uma boa anestesia. Mas se você quiser fazer em base aqui de língua, né? Nessa região posterior de um lado e posterior de outro, também é possível, tá? Eu acabo fazendo lingual bilateral porque eu fico com mais um controle melhor da anestesia e eu gosto mais, tá?
E, ó, a gente fez a técnica que eu ensinei para vocês da pinça, né? É uma técnica possível de se fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu não tô vendo a telinha do... Ah, tá. Tá gravando? Tá. Gravando. Deixa eu só diminuir. Deixa eu botar para apresentar. Estou meio traumatizado com o Microsoft Teams. E aí eu fico toda hora preocupado se está gravando, se está saindo. Aqui, pronto. A gente pode fazer a técnica exatamente igual à técnica que eu falei para vocês, tá? Com a pinça que eu mostrei para vocês, que a gente pinça lá e passa a lâmina, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez em lábio, a gente pode fazer na língua. A gente prende lá e passa a lâmina, tá? Incisa a lâmina. Como essa aqui não tinha um freio expressivo, né? Um freio muito expressivo, é bem pequenininho o freio, a gente fez, na verdade, um aprofundamento de língua. Que eu sugiro, né? Que a gente pode fazer também com outra técnica, que é a técnica de cortando com a tesourinha. A gente vai cortando o freio, né? Já que não tem tanto freio, que a gente não vai tirar tanto freio, a gente foi cortando o freio e cortando a musculatura, vai soltando essa musculatura com tesoura, tá? Uma outra técnica para vocês verem uma outra forma de trabalho. Fatores importantes que a gente tem que ter lembrem que aqui a gente tem duas artérias calibrosas nessa região de língua, tá? As duas ficam aqui. Nesse paciente não está tão evidente, mas aqui dá para ver uma artéria calibrosa, aqui outra calibrosa. E outra coisa importante são as saídas dos ductos das glândulas salivares. Aqui embaixo, né, a gente tem a saída dos ductos. Né? Nesse paciente não está tão bem evidenciado, mas dá para vocês verem no paciente de vocês, né, que vocês procurarem, vocês vão ver dois orifíciozinhos, um de cada lado, é de onde sai a saliva da glândula submandibular, cada um de um lado. E isso faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado, porque se você, por um acaso, na hora da incisão, na hora da divulsão, na hora da sutura, você traumatiza esse ducto, o que pode levar? A gente vai ter obstrução desse ducto, vai ter aprisionamento de saliva e a gente vai ter uma mucocele, uma rânula, né, nessa região, também pode ser chamado de salivoma, e aí a gente vai ter um problema de drenagem de saliva para dentro dos tecidos. Você corrigiu um problema e está trazendo outro problema para o paciente. Então, eu sugiro que fique bastante atento quanto a isso, tá? E aqui a gente foi soltando, né, como eu falei para vocês, tá? Depois que a gente soltou o suficiente, a gente vai lá para a segunda etapa, que é a divulsão, né? Veja o quanto ficou extensa a nossa incisão, tá vendo? Essa parte aqui mais vermelha, viva, que vocês estão vendo, isso aqui é musculatura que a gente foi fazendo as incisões. E aqui, fazendo divulsão para soltar a mucosa, exatamente como a gente fez no lábio superior, para a gente poder fazer a sutura. E aqui, ó, é o primeiro ponto, que é o ponto de estabelecer o fundo, né, da língua, ou o limite entre soalho e língua do paciente. Veja que olha o tanto que a gente desinseriu aqui dessa língua, né? Apesar do freio ser curto, a gente conseguiu soltar a base de língua desse paciente. E aqui todos os pontos feitos, né? E lembro para vocês mais uma vez, cuidado com a artéria lingual, né? As duas artérias centrais linguais, e cuidado com a carúncula, né? Que é a saída dos ductos das glândulas salivares. Bom? Vamos para remoção de hiperplasias, tá? Que também é uma parte de cirurgia pré-protética e que muitas vezes a gente necessita remover. Por quê? Porque essas hiperplasias, elas é considerado uma patologia, né, um crescimento patológico, e que a gente precisa remover elas, tanto por questões de saúde, como também por questões de adaptação da prótese. Essas hiperplasias, elas são é, é, elas são desencadeadas por próteses mal adaptadas ou próteses que estão traumatizando, e então elas são consideradas respostas, né, a injúrias, afetam a estabilidade das próteses, estão associadas a dor, desconforto e geralmente são removidos cirurgicamente, tá? Olha só esse caso, essa paciente usava uma prótese
muito antiga, né, e com adaptação bem ruim, e ela cultivava, né, tadinha, ela mantinha uma hiperplasia aí que só fazia crescer. Ao sorriso, a gente já identificava essa hiperplasia aqui, em lábio superior, tá vendo? E quando a gente fazia uma fotografia intraoral, olha só como a gente identificava, né, o quanto essa hiperplasia estava crescendo e, e causando uma situação de bastante desconforto para o paciente. Tem a prótese para vocês verem o tamanho dessa hiperplasia, é considerada uma hiperplasia grande, né? Não sei como essa prótese se encaixava aí, se adaptava bem com essa hiperplasia. Ah, O tratamento para isso é a remoção cirúrgica, né? Lá em Diagnóstico Oral 1 vocês tiveram aula comigo e a gente já fez umas demonstrações, umas aulas de remoção, né? Mas é uma lesão hiperplásica, fibrótica, né? Nem mole nem dura, mas uma consistência espessa e que a gente precisa ir lá na base para poder remover essa hiperplasia. Não tem muito segredo, anestesiar, encontrar a base dela e ir lá na base fazer a remoção com lâmina de bisturi, tá? Aqui a gente está prendendo a lesão com uma pinça Alice, tá? Essa pinça Alice, ela ajuda a gente a estabilizar a lesão. Você vai meio que puxando para um lado, fazendo incisão, puxando para o outro, fazendo outra incisão e puxa para lá e vai fazendo. Então você vai mobilizando em várias direções e vai fazendo incisões para você conseguir remover essa lesão. Cuidado para não fazer muitas incisões, porque pense sempre, quanto mais incisões eu faço, mais eu tenho trauma inflamatório. Então, o ideal é fazer algumas, mas não muitas, tá? E aqui vocês vendo, a gente foi até essa incisão importante que vai até a periósteo, para a gente remover todo o tecido hiperplasiado. Então, aqui a gente já removeu, isso aqui que vocês estão vendo é a parte óssea do paciente, né? E sangrante, isso é bom, que está vascularizado o tecido. E aí a gente vai fazer uma regularização do rebordo. Na verdade, essa cirurgia não é só de remoção de hiperplasia, é remoção de hiperplasia e regularização de rebordo. Tá? Aqui, ó, fomos lá e tiramos todo o cordão fibroso, todo esse tecido hiperplásico reacional que a paciente apresentava. Por que isso? Ela vai colocar uma prótese nova. É interessante que não tenha excesso de rebordo mole, gengiva mole, né? Tecido mole, perdão. Não tem gengiva dura. Gengiva tecido mole. Então, a gente precisa deixar esse rebordo com uma característica mais firme, mais, digamos assim, mais consistente, para a prótese adaptar bem e para o protetista não ter dificuldade, tá? E nesse mesmo paciente, né, a gente aproveitou e também já fez uma frenectomia labial, tá vendo? Reparem uma coisa, veja que a gente fez toda a regularização do rebordo, remoção desse tecido hiperplasiado. A gente foi lá e fez um ponto contínuo, né? Um ponto contínuo festonado. Gosto muito, porque você acaba não fazendo muitos nós, né? Então fez de um lado o contínuo festonado, fez do outro e fez um ponto central aí, para manter os tecidos bem fechadinhos. Veja como ele fica fechado e com poucos nós, né? E depois a gente foi lá suturar o freio labial. Essa remoção de freio de hiperplasia está indicado para todo mundo que tiver necessidade, mas para essa paciente especificamente foi por questões protéticas também. Então, por isso que a aula é de cirurgias pré-protéticas, porque tem finalidade de adaptar os tecidos para receber uma prótese. Vamos falar de coronectomia. Eu acho que alguns já sabem, outros não, né? Eu acho que o Thiago, na aula de cirurgia de dentes inclusos, ele deve ter falado um pouquinho, ou deve ter citado, mas acaba sendo uma obrigação, né? Um conteúdo obrigatório para a aula de cirurgia protética e finalidade ortodôntica também, tá? Se ele falou, a gente vai fazer uma repetiçãozinha, e aí é bom que é revisão para vocês, tá? A gente vai... O conceito de coronectomia é remoção de coroa dentária. Mas, professor, como é que eu vou remover coroa e não vou remover dente? Toda vez que eu achei que um dentista tirou a coroa e não tirou o dente, eu tava achando que ele tava fazendo uma coisa errada.
Então, depende, né? Errado e certo é algo muito relativo e a gente tem que relativizar um pouquinho isso daí. Mas quando você identifica que a remoção desse dente ele vai trazer problemas, ou ele pode trazer problemas estruturais, anatômicos, funcionais para o paciente, você pode sim fazer esse planejamento de só remover a coroa, né? E aí a gente vai ter uma infinidade de possibilidades. A gente vai ter aquele dente superior que está próximo do seu maxilar e que tem risco de comunicar. A gente vai ter aquele dente que está em uma relação muito próxima ou até mesmo em contato ou invadindo o canal mandibular, que se a gente remover esse dente todo, a gente vai ter risco de lesão do nervo alveolar inferior. A gente pode ter aquele caso, né, que o dente, vocês vão ver aqui, o dente ele está muito, 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 muito baixo na basilar e que a remoção desse dente vai fragilizar a mandíbula e pode levar a uma fratura mandibular. A gente pode ter o caso de um dente que está com união, né? União entre as raízes com o dente do lado, e a remoção desse dente pode levar a um trauma no dente do lado e isso provocar uma reabsorção do dente ao lado. Então, tem várias possibilidades, tá? Mas o conceito básico a indicação básica é proximidade com estruturas nobres ou risco de fratura do osso trabalhado. É importante fazer uma avaliação criteriosa, né? Alguns aspectos eu preciso ponderar e, inclusive, conversar com o paciente. É um procedimento que precisa ser acordado, não só esse, todos, né? Mas esse em especial, eu acho que tem que ser muito bem acordado, escrito, detalhado e relatado em prontuário do paciente, tá bom? Então, assim, quando vocês tiverem, por exemplo, situações como essa aí, ó, que você tem, olha só, dente, nervo, dente e nervo. Gente, eu posso tirar esse dente daí sem causar nenhum nervo no paciente, causar nenhum dano no nervo do paciente? Posso. Tem essa possibilidade? Tem, sim. Mas tem a possibilidade de lesar uma contusão, uma pequena laceração, um trauma nesse nervo? Tem. Quais serão as consequências? Ninguém sabe. Nervo, a resposta nervosa é individual e muito, muito subjetiva. Não subjetiva, perdão. É individual e é diferente de cada paciente, tá? Tem pacientes que você provoca pequenas lacerações na bainha de melina, na bainha nervosa, e que você não tem absolutamente nenhum prejuízo. O paciente faz uma parestesiazinha, né, temporária, mas depois retorna tudo. E tem paciente que você faz apenas uma compressão, você não lacerou, você não teve acesso direto com o nervo, ou seja, você não provocou uma secção do nervo. E o paciente cursa com parestesia, às vezes temporária prolongada, às vezes definitiva, né? Então, eu hoje, confesso a vocês, faço mais coronectomia do que fazia há 5 anos atrás. Por quê? Porque tenho medo. Porque muitas vezes não quero passar pela sensação do meu paciente um mês com parestesia, com possibilidade de ser definitivo. Então, quando eu vejo na tomografia, que é o exame, inclusive, adequado e necessário para você fazer esse diagnóstico. Com tomografia, eu vejo situações como essa, que eu tenho contato de nervo com dente, eu vou ser sincero para vocês. Eu faço logo a coronectomia, se o paciente concordar, tá? Olha essa outra situação aqui desse molar. Veja que o nervo, ele é comprimido, ele é invadido, digamos assim, pela raiz. Então, qualquer manipulação cirúrgica, gente, que eu faça nessa raiz, eu vou levar algum tipo de trauma. Algum tipo de trauma vai ter nesse nervo. Então, se eu posso minimizar, o que que eu vou fazer? Vou minimizar. Vou tirar só essa coroa e vou deixar a raiz aí. Agora, professor, e para que tirar essa coroa? É uma pergunta que vocês poderiam fazer para mim, né? Por que que não deixa essa coroa aí, professor? Porque essa coroa, olha só a coroa, essa coroa com a relação da raiz do dente ao lado, né? Do dente 37. Essa coroa, toda vez que ela entrar em processo de erupção, de eruptivo, em movimento de migração para ir para a posição, ele vai levar
algum tipo de trauma, de problema para essa raiz. E o que que essa raiz pode sofrer? Essa raiz pode sofrer reabsorção dessa raiz e futura perda do dente, né? Outro aspecto também é a questão de você precisar movimentar esse dente ortodonticamente. Às vezes o ortodontista precisa girar um pouquinho, precisa distalizar um pouquinho esse dente, esse segundo molar aí, em boca. E não consegue. Por quê? Porque o terceiro molar está impedindo. Então, às vezes, a necessidade também é da ortodontia. A ortodontia pede, ó, preciso que tire essa coroa para eu poder fazer minhas movimentações, tá certo? Beleza, então tá. Mas ele não pede para tirar a coroa, né? Ele pede para tirar o dente. Quando você avalia a tomografia, você fala, eita, dor de cabeça, não quero tirar esse dente daí, não. E qual a possibilidade? Tirar a coroa e deixar a raiz. Beleza? Então, eu acho que o conceito de coronectomia eu consegui passar. Bom? E aí é importantíssimo você fazer uma avaliação criteriosa da tomografia. Olha essa tomografia aqui. Ó. São vários cortes, né? Vamos ver esse corte aqui. Ó. Aqui tá as raízes dos terceiro molar. Pronto, aqui tá ótimo. Mais ou menos aqui. Coroa, ainda coroa, né? Ó, coroa com início de polpa. Olha o nervo aqui. Aí, olha as raízes vão aumentando. Olha só, uma raiz, outra raiz e o nervo. Olha a situação. Outra raiz e o nervo. Veja que o nervo está em total contato com essa raiz. Olha aqui, você não vê mais direito o que é nervo e o que é raiz. Parece uma coisa só. Então, né, sugiro, faça a coronectomia. Bom, olha esse caso. Olha esse caso. Duas unidades dentárias apenas em mandíbula, né? E quando a gente vai examinar esse paciente, olha só. Olha a extensão desse dente aqui. Ó. Olha o quanto esse dente ele desce e vem até a basilar. Precisa remover esse dente por qual motivo, professor? Primeira coisa, né? Deixa eu mostrar essa imagem aqui. O paciente ia colocar uma prótese total inferior. Só que a pontinha dessas cúspides estava já em gengiva. E quando se a gente colocasse uma prótese, o protetista colocasse uma prótese ali em cima, a prótese tocando nessas pontinhas de cúspide, né? Só as pontinhas que estavam querendo, estava subgingival, estava submucoso. Estava ali, né? Parecia dois chifrinhos. E aí, se a prótese encaixar ali, vai expor essas coroas e aí vai ser dente que estava incluso, vai se tornar em boca. E aí vai ser pior para a gente remover e fechar isso daí. Então, o protesista está falando, antes de fazer essa prótese nova, vamos tirar esse dente. Manda para lá, manda para a gente, a cirurgia tira o dente aí. Quando a gente olha, fala assim, epa, tirar esse dente aí, acho que não é uma situação muito boa. A gente até discutiu bastante esse caso, eu e o professor Tiago, né? Esse caso é um caso lá da Avance. E aí a gente tá, tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira. Gente, se a gente tira esse dente daí, o que que fica de basilar? Né? O dente tá aqui, ó. O que que fica de basilar? Nada. E se não ficar basilar, o que acontece? Pode ter fratura. Como fratura? Comendo um pão, comendo um milho de pipoca, comendo um picolé. Pode ter fratura, tá? Então decidimos em não tirar esse dente, fazer coronectomia, tá? Olha aqui essa imagem, que linda essa imagem. Engraçado que ela tem os caninos inclusos na mandíbula e da maxila, tá? Aqui os da maxila dela também. Bom, isso aqui é uma tomografia, um corte coronal. Olha só aqui, ó. Olha o dente dela, tá vendo? Vem até aqui o dente, gente. Como é que tem coragem de tirar esse dente daí? Difícil, né? A coronectomia, gente, a gente precisa entender que a coroa precisa ser exposta para eu poder remover essa coroa aí da região, tá? Como é que eu removo essa coroa? Bom, primeira coisa, expor a coroa. Primeira coisa que tem que fazer é expor a coroa. E cada tipo de dente, né? Tiago ensinou para vocês a classificação dos dentes, na posição dos dentes molares inferiores. Cada posição de dente, desculpa, cada posição de dente vai ser necessário eu planejar uma cranectomia diferente. Se ele for vertical, eu preciso expor essa vestibular toda, tá vendo? Por quê? Porque a minha coronectomia, a gente opta geralmente para fazer o corte da coroa na região amelocementária, na separação, na divisão entre região de cemento e região de esmalte, tá certo?
Então, eu vou lá e vou expor a coroa toda na oclusal e vou expor na vestibular também, tá? Se eu estiver falando de dentes inclinados, né, mesializados, a mesma coisa, tá? Mas se eu estiver falando de dentes horizontalizados, a gente não vai expor a parte oclusal, porque não tem como, né? Mas a gente vai expor toda a parte vestibular. Mas vejam que as osteotomias, ou as ostectomias aqui mostradas para vocês, são diferentes. Por que são diferentes? Porque eu preciso expor a coroa para eu poder remover a coroa do dente. E como cada coroa está numa posição diferente, as osteotomias vão ter posições diferentes, tá? Depois que a gente expor toda a coroa, o que eu preciso pensar? Vamos lá, se eu cortar essa coroa do jeito que está aí, eu consigo retirar? Esse é um pensamento que vocês têm que ter na cabecinha de vocês. Toda vez que vocês forem fazer coronectomia. Sempre, 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 sempre. É pensar, a coroa sai, tem porta de saída, tem via de acesso, bom? E se for disto angulado, essa é a pior das coronectomias. Porque você tem que fazer uma osteotomia, uma remoção óssea também da região posterior. Nessa remoção, a gente pode usar broca 702, a gente pode usar broca 703. Eu até gosto muito de usar a Max Cut, que é uma broca de desgaste ósseo, tá? A gente pede na lista de vocês, se eu não estou enganado, a Max Cut para poder remover essa questão, esse tecido ósseo aí ao redor da coroa de forma mais rápida. 702 e 3 dá para remover? Dá. A esférica também. Esférica 8, esférica 10, dá para remover? Dá. Mas gasta um pouquinho mais de tempo. Já como é que fala? Já a MaxCut, ela vai desgastar muito melhor e mais rápido, tá bom? E aí, ó, a gente vai lá procurar a região amelocementária para poder fazer essa odontosecção. Uma coisa importante para vocês saberem é necessário nessas cirurgias ter tanto turbina como peça reta e tanto broca 701, 702, MaxCut. Algumas regiões você não consegue cortar, fazer a odontosecção com a turbina e muitas vezes é necessário a peça reta, a peça de mão, né, que é aquela peça que a gente acopla, que a gente adapta no micromotor, tá? Então fica peça reta e turbina prontas para essa cirurgia. Porque algumas vezes a gente não consegue entrar com a turbina, a gente tem que entrar só com peça reta ou peça de mão, ou baixa rotação cirúrgica, para poder a gente conseguir fazer o corte das estruturas dentárias, tá bom? Só para vocês verem alguns exemplos aqui, olha só, esse casinho, a gente tinha planejado fazer a coronectomia do dente posterior a esse, veja que a gente fez uma incisão, né? A incisão como se fosse para terceiro molar, ó, osteotomia ao redor do dente todo, tá certo? Para a gente conseguir fazer a remoção dessa coroa, tá? Esse outro caso é um caso de Thiago, é um caso muito bonito. Eu gosto muito desse caso dele. Ajudei ele na cirurgia. Olha só, temos aqui um primeiro molar inferior incluso com um cisto, né? Fica a pergunta, que cisto é esse? Tá? Com essa característica bem peculiar, tá? Foram meus alunos em diagnóstico 1 e 2, tem obrigação de saber. Quem deu patologia para vocês foi eu, então, e a professora Alexandra, que é, inclusive, maravilhosa, né? Então, obrigações. E aqui a gente tem, né, que remover essa... Aí sim, pensamos, vamos tirar a coroa, vamos tirar o dente, vamos fazer coronectomia, vamos coretar essa lesão. Qual seria o planejamento para esse caso aí, né? E aí, o que a gente pensou? A gente pensou em acessar, fazer a coronectomia, né? E deixar a raiz aí. Ah, professor, e por que não tira o dente inteiro? Olha o quanto vai ficar de basilar aí nessa região, né? Tá errado tirar o dente inteiro? Não, é mais um tratamento. Assume os riscos, né? Expõe o paciente, conversa com ele, vê se ele aceita correr esse risco de fraturar a mandíbula.
se correr, vá preparado para isso, né? Com placas, parafusos, equipe, o paciente tendo consciência, mas é também um tratamento, remover esse dente inteiro. Também tem que pensar no alveolar inferior, tá? Que tá aí, né? Então, a gente aqui tem duas indicações para pensar em coronectomia. Proximidade com o alveolar inferior, tá nítida aí, né? Acredito que ele tá até meio que deslocando o alveolar inferior, esse dente. E a grande quantidade na verdade, um volume muito grande do dente, o que diminuiu a quantidade de massa óssea nessa região. Diminuindo massa óssea, eu tenho um maior risco de fratura. Então, eu tenho proximidade com lesão, proximidade com o alveolar inferior, risco de fratura óssea, e ainda tenho, né, uma lesão associada. Então, assim, vários pontos me direcionam, né, para eu pensar numa coronectomia. Ah, professor, mas se eu tiro essa coroa, faço enxerto aí nessa região e depois para eu colocar implante, como é que vai ser? Bom, se você fizer a remoção da coroa lá na junção amelocementária e você preencher isso com véu, você vai ter altura suficiente para você colocar o implante nesse paciente, tá? E reabilitar ele e devolver esse dente para ele, tá? Aqui só para vocês verem uma parte da cirurgia, né? O local onde tinha a unidade dentária. Aqui já incisado e descolado, tá? E aqui toda a coroa exposta depois da ostectomia. Fizemos ostectomia, expusemos, né? Toda a coroa. E aí a gente foi lá e fez a odontosecção, fez a coronectomia dessa. Desculpa. Fez a coronectomia dessa unidade aqui, tá bom? Esse caso que eu mostrei para vocês no comecinho, olha lá o rebordo do paciente, fizemos uma incisão completa do rebordo de fora a fora. Tá vendo que eu falei para vocês que, aqui ó, aqui tem uma pontinha do dente e aqui tem outra pontinha do dente, tá? E aí a gente fez lá, o lado de cá mais evidente, tá vendo? Como vocês podem ver. A gente foi lá e fez o acesso, abriu essa região aqui, descolou tudo direitinho, expusemos a coroa, e aí fomos lá com uma broca, fizemos a osteotomia ao redor para expor mais a coroa. É importante que a gente faça a exposição da coroa até a região maxilocementária, que é onde a gente vai fazer o corte do dente. E aqui, ó, por exemplo, aqui turbina não entra, gente. Nessa direção, como é que você entra com a turbina, com a angulação que ela tem? Precisa de peça reta. Então, fomos lá com a peça reta, fizemos a odontosecção, entramos com uma alavanquinha reta ali, giramos, avisamos o passo aqui perfeito, ó, colocamos a alavanca reta e giramos, avisa o paciente, dona Joana, vai fazer um barulho, tá? Um taquezinho, não se assuste, não se preocupe, tá? Tá tudo controlado e tudo muito bem planejado aqui, tá? E aqui vocês já viram, né? Após a remoção da coroa, tá? Fizemos uma regularização de rebordo, né? A gente vai deixar essa pontinha aqui, essa espícula. Vamos lá, regularizamos. E aí partimos para o outro lado do mesmo jeito. Osteotomia, exposição de coroa, odontosecção, remoção de coroa e regularização de rebordo. Ó, depois a sutura, também fizemos uma sutura contínua, tá? Festonada. Festonada? Não, foi contínua simples aqui. Bom, e fechamos o caso. Professor, poderia ter colocado enxerto nessa região? Poderia. Inclusive, acredito que vamos realizar um trabalho aqui na UNEF, né? Tem alguns alunos engateando aí com a professora Carolina e o professor Tiago, para fazer um trabalho, um estudo sobre o que é melhor colocar, né? Em cima nessa região de coronectomia. Coloca nada, só deixa o coágulo, coloca membrana, coloca enxerto membrana, coloca PRF. Qual traz o melhor resultado, né? Para poder cicatrizar o tecido, ter indução de formação óssea. E aí eu acho que os meninos estão querendo fazer esse trabalho que eu acho que vai ser bem legal aqui na instituição. Há algum risco em remover apenas a coroa? Não devemos realizar coronectomia em dentes contaminados, nem tratado canal, tá? É o que a literatura sugere.
Porém, se você, por exemplo, idealiza aí um paciente com dente 47, tá? Com raízes muito longas, e aí ele teve canal, teve comprometimento pulpar, fez canal dessa unidade, só que aí esse canal, depois de 2, 3 anos, gerou um abscesso, teve reabsorção óssea, tá com uma lesão apical, retratou o canal, passou um ano, a lesão continua crescendo, e aí você vai optar por tirar o dente. Perfeito, ok. Tirou o dente, removeu o problema, ok. Mas vamos mudar o caso. Não tivemos essas complicações todas, tá? Mas já teve várias tentativas de canal e o paciente, tratamento de canal, e o paciente continua tendo problemas com esse dente. Tem dor, tem inflamação, tem desconforto, tem supuração, e você tem uma situação que o dente desse paciente ele está muito profundo, tá? Perdão. Deixa eu mudar o exemplo para ficar melhor caracterizado para vocês. Você tem um terceiro molar, vamos falar terceiro molar que é mais clássico isso. Tem um terceiro molar que ele teve uma cárie, né? E foi tentado fazer uma endodontia dessa unidade. Não é fácil. Os endodontistas de plantão sabem, né, que não é fácil fazer endodontia terceiro molar, mas foi tentado a endodontia desse terceiro molar inferior e não conseguiu melhorar o quadro de a contaminação periapical desse paciente. E aí você tem a opção, né, de remover o dente, mas se esse dente tiver uma proximidade com o alveolar inferior muito grande, o que você faz, né? Você remove o dente e leva uma lesão nervosa, você faz outra endodontia e tenta acompanhar, ou você faz a coronectomia, tira a coroa, limpa esse canal e deixa o dente lá em boca, né, as raízes em boca sepultadas numa tentativa de não lesar o nervo do alveolar inferior. Para mim é uma decisão difícil isso, eu prefiro que o paciente tenha essa decisão, eu exponho para ele todas as possibilidades, eu exponho para ele todos os riscos de cada um desses tratamentos e deixo ele decidir o que ele achar melhor para ele, tá? E aqui, ó, o paciente deve ser avisado e concordar. Se deixa o dente contaminado, tem o risco de ter infecção. Se tira o dente, eu tenho risco de lesão nervosa. São dois problemas diferentes, mas um caminho a gente tem que tomar, certo? Remoção de exostose, né? Exostose todo mundo sabe, são aquelas protuberâncias ósseas localizadas na maxila e na mandíbula, né? Que também são chamados de toros. Geralmente são assintomáticos, normalmente não exige tratamento, podem ser removidos se necessário para adaptação de prótese e serve também como áreas doadoras de osso para enxerto. Não é uma patologia, é um crescimento ósseo aumentado, é uma hiperplasia óssea, digamos assim, tá? E aqui, ó, esse paciente, é bem interessante esse caso, porque esse paciente ele chegou para a gente com interesse de... gente, eu tenho que cortar um pouco as imagens, porque como são aulas gravadas, eu não estou botando todas as imagens meio que para preservar um pouco a identidade do paciente. Por exemplo, as fotos faciais, 3/4, virado para um lado para o outro, direita e esquerda, eu tenho diminuído um pouco, sorrindo, por causa da virtualização das aulas, tá? Então, um paciente de 38 anos, ele é daqui de Feira. E estava interessado em fazer reabilitação, né? Colocar os implantes dele aí, desses dentes faltando. Durante a tomografia, a avaliação da tomografia, a gente identificou que ele tinha perda óssea e que precisava fazer enxertos ósseos. Quando a gente foi planejar os enxertos dele, eu vi que tinha um torus aqui, né? Tinha uma exostose no palato. Falei, ótimo, eu vou remover o osso dessa região aqui de torus, uso esse osso para poder fazer o enxerto do paciente. Então, acaba que eu já tenho uma área doadora e tenho uma área receptora, tá bom? E aí a gente planejou uma incisão em Y, nessa região de tórax aqui, mandibular. Você pode fazer incisão em Y, que é esse jeito que eu estou fazendo. Você pode fazer uma incisão
em H, né? Se a gente vem aqui e faz outra assim, ó, é chamada em H ou duplo Y, tá? Se eu pegar aqui, ó, puxar um traço para cá e um traço para cá, é chamada de duplo Y, ou chamada de H, tá bom? Pode ser uma T também, que você faz retinho assim, e faz assim, ó, tá? É chamada em T. Tudo isso para ter acesso ao tórax e a gente fazer a remoção desse tórax. Aqui já a área receptora, né, nessa região anterior, onde vai receber o osso aberto, com uma gás hidratada aí. E aqui, ó, a incisão em Y, conforme a gente planejou, tá? Depois que descolamos, expusemos aqui o tórax, tá? Para a gente remover esse tórax, a gente vai ter que ter auxílio de instrumento rotatório, brocas de turbina ou peça reta. Sugiro peça reta por conta da angulação. E aí a gente vai lá e pode fazer um xadrez, pode fazer 3 retas horizontais, uma reta vertical, contanto que você fragilize essa estrutura aqui para você conseguir remover, tá? Eu fiz uma reta horizontal só e tirei 2 fragmentos aqui de osso, tá? Quando eu falo que eu fiz uma reta, eu fiz uma osteotomia reta aqui. Depois com um cinzelzinho, né, que é um instrumento de corte, a gente vai removendo esse osso daí, tá? A gente vem aqui, é como se entrasse com uma alavanca reta ali, nessa região de corte aqui, ó. Aqui. A gente entra com uma alavanquinha reta aqui, ó, entra e levanta. Levanta assim, tá? E aqui, suturado, a região... cadê as fotos? Tá, é porque aqui tá o caso completo. Vou mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui é a parte mais de enxerto em bloco. Eu vou deixar para essa aula ser dada. Acho que vocês vão ter essa aula em reabilitação, tá? Não vou aprofundar tanto, não. Pronto, aqui. Ótimo. Então, a gente tirou o tórax lá, né? E olha só o defeito que a gente tem na vestibular. Foi por causa desse defeito aqui, ó, que a gente removeu aquele tórax. Lembra que a gente tirou 2 bloquinhos do tórax, né? A gente foi lá e removeu 2 bloquinhos. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Um bloquinho e outro bloquinho, tá? A gente vem aqui, ó, e vai colocar um bloquinho de cada lado e vai parafusar, né? Aqui, ó. Um bloquinho e um parafuso, outro bloco e outro parafuso. Para que isso? Para estabilizar o nosso enxerto removido. E aí, depois que a gente põe esses blocos e esses parafusos, a gente vem e preenche essa região toda com osso particulado, né? Com osso, esse osso aí é um osso, pode ser osso autógeno, pode ser um fragmento de osso autógeno do paciente que a gente vai lá e particula, como pode ser um biomaterial, um osso industrializado, que nós compramos, e aí a gente vai lá e preenche. O mínimo de gap tem que ser deixado. A gente tem que preencher o máximo. Gap é espaços, buracos, cavidades, tá? E aí a gente vai preenchendo com esse osso particulado para ficar o mais homogêneo possível. Para proteger a ação das células, a ação das células que são destruidoras, né, que são células de clastos, que são células que fazem reabsorção, a gente vai lá e protege tudo isso, né, com uma membrana, com uma função de barreira, de impedir que as células que vêm da mucosa destruam ou façam a reabsorção desse material que nós colocamos aí, tá? Que é um exemplo de material, de biomaterial, de uso particulado, né? Nesse caso a gente usou Critéria, mas a gente usa também a Gastler, que é o BioOS, o Luminabone, o da Bionovation, várias marcas diferentes, tá? O Bone Ceramic. E aqui a membrana, como vocês podem ver, essa membrana é uma membrana para poder isolar, né? E meio que separar o nosso enxerto. Bom, usamos a Lumina Coat, que é também da Critéria. Como é paciente de curso, a gente usou os materiais mais baratos possíveis. Mas, volto a falar, a gente poderia usar outros materiais
com qualidades um pouco superior e preço um pouco mais caro, tá bom? Exostose em mandíbula, esse caso é bem bonito, ó. A paciente veio porque a queixa dela é porque ela se incomodava com a região, que ela não tinha espaço muito para interpor a língua, para acomodar a língua, porque os toros, né, que ela apresentava aqui, ó, as exostoses, eram muito evidentes. Então, a indicação é por conta não é por conta protética, não é indicação protética, mas é uma indicação de acomodação da língua, tá? A tomografia dela é muito bonita, né? Parece dentes, né? Nessa região aqui. Tá? E aí a gente vai fazer uma incisão envelope, né? Uma incisão intraocular da região mais posterior até anterior, tá? E aí a gente vai descolar isso delicadamente. Essa região é uma região difícil de descolar. E ela é difícil por si só. Quando tem os toros, porque tem as reentrâncias, as subidas e as descidas, se torna ainda mais difícil. Bom, mas com delicadeza, com mão leve, com instrumentos apropriados, né? Curetinha de molde, descolador de molde, você vai descolando, né? Toda a gengiva dessa região. Tá vendo? Aqui vocês estão vendo, ó, gengiva toda descolada, e aqui são os toros. Essa região bem branquinha, parecendo uns ovinhos aqui de codorna, são os toros, tá? E aí a gente vai com broquinha, né? A gente vai soltando a turbina aqui com a broquinha 700 ou 701. A gente vai meio que soltando, vai fazendo corte, né? Vai fazendo uma osteotomia desse torus. E aí depois que a gente faz uma zona de fragilidade com a broca, a gente vai lá e vai soltando ele. Pode ser com a alavanca reta, pode ser ah, com um cinzel, tá? Com um molde, no intuito de meio que fazer. Lembra da odontosecção que a gente entra num gap que a gente fez? A gente faz um gap, né? E a gente entra com o instrumento e rotaciona ali dentro. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Entra, rotaciona e vai soltando os fragmentos. E aí vai removendo um a um. Depois a gente vai lá e vai suturar. Normal, lacerar um pouquinho, né? É uma exostose muito extensa, com muitas reentrâncias, né? E aí é difícil você descolar isso daí sem provocar nada, tá? O antes e o depois. E agora vamos para a terceira parte da aula, que eu acho que eu vou quebrar um pouquinho a aula agora, vou salvar logo essa e vou gravar uma nova, tá bom? Já já a gente volta com a parte 3.